Graça e paz do Senhor Jesus, a igreja presente, os que estão em casa também. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12, versos 14 a 17. Hebreus 12, versos 14 e 17. Vamos fazer uma oração ainda, pedindo que o Senhor nos abençoe com sua palavra. E eu quero incluir nessa oração, que a gente ainda não orou hoje, a nossa irmã Franciele, mora aqui pertinho, irmã nossa da igreja. Ela está com Covid e falando com ela nesses dias, disse que ia orar por ela na igreja. Então, vamos orar por nossa irmã Franci, pela sua saúde, pela sua vida profissional, familiar. Ela tem passado momentos difíceis, oremos por ela de forma geral. Senhor Deus, oramos pedindo, primeiramente glorificando o Teu nome. Obrigado por Tua santa palavra, nos enche, nos fortalece através dela nessa noite, Senhor. Age em cada um de nós, fortalece o Teu povo através de Tua palavra, com o Teu alimento. Abençoa também nossa irmã Franci, pedimos graça, santifica, Senhor, a sua vida, fortalece, dá saúde conforme a Tua vontade, renova-la em todas as áreas da sua vida, fortifica a Tua filha pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Farei a leitura desse texto, depois eu vou citar alguns outros, especialmente o Salmo 8, agora no início, e os irmãos ficam à vontade para abrir a Bíblia, se desejar, ou então só escutar. O texto principal será Hebreus, e os irmãos devem deixar aberta a Bíblia nesse texto principal. Hebreus 12, versos 14 a 17, diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu coloquei um tema nessa pregação. O tema é o seguinte: devemos viver deslumbrados com o Deus Santo. A ideia que eu quero tirar aqui desse texto e da Bíblia é que ou nós vivemos deslumbrados com Deus ou com o mundo, ou com o pecado, ou uma coisa ou outra. Mas a Bíblia nos chama ao conhecimento de Deus. Que Deus é esse? O Deus santo, imutável, que pré-ordenou todas as coisas. O Deus que governa o mundo, que nos criou, que é autoexistente. A gente viu isso hoje de manhã na mocidade, né? A providência de Deus. Deus criou, Ele existe, Ele é autoexistente, ninguém é pai de Deus, não é? Deus é autoexistente. Pela fé nós entendemos isso, Ele se revelou para nós, Ele nos deu a fé, senão a gente não cria nele, nesse poder tão grande, tão maravilhoso. É a Bíblia que mostra esse Deus, e isso é um dom, é o dom da fé, e nós devemos viver assim, em outras palavras, apaixonados por Deus, tendo fé nele, reconhecendo, dependentes dele.
Por isso eu usei essa palavra aqui, deslumbrados com o santo Deus. Esse Deus tão grande que a Bíblia nos fala, ele é santo. E esse texto que foi lido vai dizer que Deus deseja que nós vivamos procurando a paz e procurando a santificação. Esse Deus santo deseja que o seu povo busque a paz e busque uma vida de santificação. Por quê? Porque ele é santo. O Salmo 8. Quero ler aqui, para falar um pouco de Deus, esse Deus santo. Diz assim alguns versículos, eu lerei o verso 1, 4, 5, 6 e 9. A glória divina e a dignidade do homem. Então, o salmista Davi começa a falar desse Deus santo, grande, poderoso. Esse é o nosso Deus, que nos chama à paz e à santificação. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então, Davi chama Deus de magnífico e majestoso. Ele tem majestade, ele tem glória, ele é belo, ele é forte. Davi já falava sobre o caráter de Deus, esse poderoso Deus que é o nosso Deus. Agora, no verso 4 desse mesmo salmo, ele vai falar da dignidade que esse Deus deu ao homem. Que é o homem? Que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Ele, diante dessa grandeza, desse poder, ele diz: quem sou eu? Quem é o homem? Para que o Senhor nos visite, para que o Senhor nos chame, para que o Senhor fale conosco. E realmente a gente deve se sentir assim. Quem sou eu para esse Deus tão grande, infinito, poderoso, lembrar-se de mim? Me chamar para perto de si. É um espanto, é um vislumbre, é grande demais. Isso é verdade. Deus nos chama, pessoas como nós, e ainda nos fez imagem e semelhança dele. Quem é o homem para que te lembre deles, para que o visites? O verso 5 ainda diz: fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Davi reconhece a imagem e semelhança de Deus em nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Em outras traduções diz um pouco menor do que os anjos, ou um pouco menor do que seres celestiais, mostrando que somos imagem e semelhança do Senhor. Que glória, que honra! Depois ele começa a falar também que o Senhor lhe deu domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre seus pés tudo lhe puseste. Verso 6. E o 9, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Voltemos ao texto de Hebreus 12. Então, esse Deus nos chama a uma vida de santificação e de paz. Ou vivemos vislumbrados com esse Deus que Davi mencionou, tão forte, tão sublime, tão majestoso, que criou o homem, reconhecendo as nossas limitações, somos pecadores, mas somos chamados à santificação. Ou vivemos deslumbrados com o pecado. A Bíblia fala de alguns pecados, como, por exemplo, a idolatria. Tudo que amamos no lugar de Deus, nosso coração pecador é idólatra. E em Romanos capítulo 1, verso 29, fala pelo menos 20 pecados que são consequências da desobediência, consequência de não amarmos a Deus. É o inverso da santificação. Eu vou lê-los rapidamente, só como exemplo de que nós devemos fugir deles e buscar uma vida santa e de paz.
Se nós nos afastarmos desses pecados e buscarmos a santificação em Deus, em Cristo, nós somos santificados por meio da morte de Cristo. Nós, pecadores, qual foi o meio que Deus nos santificou? A morte de Cristo. Aqui em Hebreus, nós aprendemos isso. Através da morte de Cristo, Hebreus 10:10, nós somos santificados, chamados para longe do pecado. Então, vejam que pecados terríveis. Nós corremos o risco de viver neles. Cheios de injustiça, malícia, avareza, dolo e malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esses pecados, diz o texto, são passíveis de morte. Os que tais coisas praticam é o fruto da idolatria. Um coração idólatra que se aparta do Deus Santo começa a ver graça nessas coisas. Está mais encantado com o pecado do que com a glória de Deus. E a Bíblia é bem dura quando diz: quem comete esses pecados é passível de morte. Mas Cristo nos livrou por meio do seu sangue, Ele nos santificou. Todos nós vivíamos nesses pecados. A Bíblia ela ainda fala, verso 14, é uma exortação à paz e à pureza. Esses irmãos, o livro de Hebreus, eram judeus que viviam num tempo de perseguição. Então, foi escrito para fortalecer aqueles irmãos. O autor dos Hebreus escreveu para um povo que estava sofrendo. E Deus estava os santificando através daqueles sofrimentos. Qual era o contexto? Provavelmente era a perseguição sob Nero, na época de 64 depois de Cristo. Ou talvez a expulsão dos judeus de Roma, na época de Cláudio. O que era que eles estavam passando? Sofrimentos e vergonha por serem cristãos. Então, vejam só, faz sentido quando a gente lê aqui no verso 14: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas, para eles, como eles poderiam buscar a paz num contexto desse, que eu acabei de dizer? Perseguidos pelo imperador, sofrendo por serem cristãos, difamados, muitas vezes separados da família, da religião judaica, porque eles eram crentes, eles tinham deixado o judaísmo para seguir a Cristo. Então, a palavra de Deus diz: segui a paz com todos. Como era que eles poderiam ter paz numa época dessa? Perseguidos pelo imperador, injustiçados, perdendo as coisas, famílias, os judeus, acusando eles de estarem seguindo a Cristo, de terem deixado o judaísmo. Então, como ter paz num momento desse? Vergonha. Eles estavam confusos, certamente, pelo caráter invisível da glória de Cristo. Hoje a gente sente a mesma coisa, era como se ele disse: a glória de Cristo, a beleza de Cristo muitas vezes é invisível. Era para eles também, era como se eles tivessem trocado tudo para seguir a Cristo. Mas que Cristo, que glória, na verdade eu perdi tudo. Como? Como eu posso continuar perseverando, sendo fiel, buscando a paz, buscando a santificação, se eu não vejo Cristo? Mas a glória de Cristo é invisível. Mas ela existe, ela enche o coração, ela satisfaz.
Ela é maior do que o império, ela é maior do que a religião, ela é maior do que tudo, por isso valia a pena perseverar. Busca a santificação, mas é como se ele dissesse: como? Eu estou deixando as coisas visíveis pelo um Cristo invisível, onde Ele está? Por que eu estou passando isso? Como é que eu posso ter paz? Mas era uma exortação para eles: continue buscando, vale a pena, a glória de Cristo é maior do que tudo. O reino de Deus é maior. Certamente eles estavam confusos e eles eram tentados a desviarem-se da fé, a desistirem da peregrinação em direção ao descanso de Deus e à cidade de Deus. Hebreus vai falar nisso. Há um descanso para o povo de Deus. Há uma cidade celestial e eles não deveriam desistir. Deveriam buscar paz e santificação nessa peregrinação. Era um encorajamento. Quando ele diz aqui: segui a paz com todos, primeiramente, há vários sentidos da paz, não é? Uma paz verdadeira. Segui a paz com todos. Primeiramente, eu imagino como se dissesse: segui a paz com o imperador. Segui a paz com os judeus que perseguem vocês. Sigam a paz, busquem, se esforcem. Segui a paz com todos. Primeiramente, essa paz que a Bíblia fala é diferente da paz que o mundo dá. Nós fomos justificados através do sangue de Jesus e hoje temos paz com o nosso Criador. É o primeiro significado. E isso é tudo na vida de uma pessoa. É a paz com Deus, o perdão dos pecados. Não há impedimento nenhum entre nós e Deus. O acesso entre nós e Deus está livre. Isso é a maior riqueza da vida. É a paz. Não há nada que nos condena. Nós somos perdoados. Essa é a riqueza maior deles e nossa. A paz com Deus. A justificação pela fé. Então, segui a paz, primeiramente com Deus. Se reconcilie com Deus. Se arrependa. Essa é a maior riqueza da vida. Se entregue a Cristo. Seguir a paz. Na perseguição, certamente eles eram tentados a retribuir mal por mal com as pessoas que lhes perseguiam, o imperador, como já falei, os judeus. Claro que eles sentiam vontade de revidar, de tratar as pessoas com o mesmo ódio que eles recebiam. Claro, eles eram humanos. Certamente não era fácil estar ali, mas a Bíblia diz: procure a paz, mesmo com aqueles que lhes perseguem. Nós temos o exemplo de Jesus, que mesmo quando era maltratado, não fazia ameaças. E a Bíblia diz que no que depender de nós, nós devemos viver em paz com todos os homens. Então, os cristãos são chamados para serem pacificadores. Busque sempre a paz, busque sempre se humilhar, até mesmo diante das pessoas que lhe perseguem. Mantenha a fé, mantenha a harmonia. Tem hora que não dá. Tem hora que mesmo a gente querendo a paz, há pessoas que vão nos perseguir, há pessoas que não vão se calar, há pessoas que vão nos criticar, por mais que você seja parecido com Jesus, mas as pessoas não vão lhe respeitar. Desrespeitaram até o Mestre, quanto mais nós. Mas a nossa intenção deve ser de paz e santificação no mundo que nos persegue, no mundo que não reconhece a nossa filiação. Somos filhos de Deus. O mundo que não reconhece Cristo, mas um dia, na volta de Cristo, o mundo vai ver que nós somos filhos de Deus. O mundo vai ver a Deus e vai ver também a igreja, que é santificada, que tem a verdadeira paz. Na volta de Cristo isso ficará claro. Hoje é meio que oculto. O mundo não reconhece isso na igreja, mas a verdade é que nós somos filhos de Deus, temos a paz e estamos num processo de santificação. Somos chamados a viver em paz. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação
Deus é santo e deseja que seu povo também seja. Hebreus nos ensina como o sacrifício de Jesus nos fez santos de uma vez por todas, dando-nos acesso confiante a Deus. Então, irmãos, não podemos esquecer disso. Nós, se você tem Jesus, se você se arrependeu dos pecados, você foi santificado por Cristo. Apesar de ser pecador, apesar de continuar pecando, apesar de sermos ainda falhos, mas a semente de Deus está em nós, a fé. E a partir dali, Deus vai nos santificar todos os dias da nossa vida. Estamos nesse processo. Cada dia nós vamos chegar no céu mais parecidos com Deus e com Cristo. Lá nós seremos de fato santos, parecidos com nosso Deus, parecidos com Cristo. Mas aqui também nós devemos nos tornar, a cada dia, um pouco mais santos, a cada dia, a luta contra o pecado, porque nós fomos santificados em Cristo Jesus. Nesse versículo que estamos lendo, nesses versículos, a santificação, ela significa pureza de vida. Deus quer que tenhamos uma vida pura. E essa santificação, ela é orientada por sua correção. Vejam que Deus, aqui nesse mesmo capítulo, ele fala sobre a importância da disciplina na nossa vida. Deus disciplina o filho que ama. Então, essa santificação, aqui nesse texto, ela significa que Deus vai nos corrigir para nos santificar. Deus muitas vezes nos corrige, nos disciplina. Para quê? Aqui mesmo no verso 10, vejam que maravilha, capítulo 12, verso 10, no finalzinho, diz que Deus nos dá a sua disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da santidade dele. Então, Deus usa a disciplina porque Ele não quer que a gente se perca, Ele quer que a gente pareça com Ele. Por isso que às vezes Ele dá disciplina para nos chamar. Às vezes estamos longe e Ele não quer que a gente esteja longe, Ele quer que a gente esteja perto. Nós devemos segui-la. Isso significa, nós devemos perseguir a santificação. Nós devemos ter a intenção de sermos santos. Nós devemos nos esforçar para sermos santos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verá o Senhor, um dia veremos o Senhor, estaremos com o Senhor, veremos o Senhor e nos tornaremos semelhantes a Ele. 1 João, capítulo 3, verso 2, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Veja que Deus diz que um dia nós veremos Deus como Ele é, compreenderemos, seremos santificados em plenitude. Mas como já falei, aqui nós já somos filhos de Deus. O processo já começa aqui. Nós devemos buscar a pureza. Nós devemos nos tornar semelhantes a Deus, mesmo sendo pecadores, há uma busca. Agora o verso 15. Verso 15 diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém será faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Então, o autor aos Hebreus, ele continua dizendo, aqui ele está falando sobre o perigo de sermos faltosos e acabar nos afastando de Deus. Quando ele diz aí, separando-se da graça de Deus. É como se ele estivesse dizendo, cuidado,
Busque uma vida de santificação, porque senão você vai ser achado faltoso. E qual é a consequência disso? Você vai se afastar da graça de Deus, uma apostasia. Veja que é uma exortação, cuidado, não se afaste dessa paz, não se afaste de Deus, não se afaste de Cristo, não se afaste de uma vida santificada. Por quê? Senão você pode apostatar, se afastar da graça de Deus, porque não está sendo cuidadoso, não está sendo diligente, não está atentando para as coisas de Deus. Cuidado para ninguém ser faltoso. Primeira consequência, vai se separar da graça de Deus. Segunda consequência é a amargura. Os sofrimentos que aqueles irmãos estavam passando eram tão grandes, era tanta perseguição por causa de Cristo, que se eles não tivessem cuidado, eles ficavam amargurados. Tanta perseguição, era o imperador, era isso, era aquilo, era uma luta tão grande que eles estavam vivendo, esses hebreus. Se eles não tivessem cuidado, os sofrimentos os tornaria amargos. E não era isso, não era o propósito desse sofrimento aqui, era para santificá-los, era para salvação, era para que eles participassem das promessas de Deus. E aqui é importante a gente lembrar, se nós não tivermos cuidado, o sofrimento nos fará amargos e nos fará pecar. Vocês já notaram que às vezes isso acontece quando a gente está triste, quando a gente está sofrido, quando a gente está amargurado? Pelo que eu já vi alguns testemunhos, as pessoas chegam a dizer assim: eu mereço a felicidade, é muito sofrimento na minha vida, então eu vou e peco, porque eu mereço. Eu mereço um minuto de prazer, eu mereço sofrimento demais na minha vida. Então, é a consequência de um coração amargurado, de um coração que não olha para Deus como maior riqueza, que não vê que é um processo de santificação para o nosso bem. Olha o sofrimento com amargura. Então, aqui está dizendo, cuidado para você não ser como é a palavra? Amargurado. E ele diz aqui, ele chama de raiz de amargura. Não haja uma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então é algo que perturba, uma raiz que vai crescendo ali, talvez lentamente, e a gente vai culpando Deus, e aquela raiz vai cada vez mais se firmando no coração. Daqui a pouco a gente vai cair no pecado, porque está amargurado e está triste contra Deus. Cuidado, essa raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui, meus irmãos, tem a ideia de pessoas que espalham a dúvida e a infidelidade no meio do povo de Deus e perturba e contamina os demais. É algo que começa na vida de qualquer um de nós, se a gente não tiver cuidado. Daqui a pouco a gente está passando a amargura para os outros, reclamando do sofrimento, reclamando porque Deus permitiu isso, não vale a pena, vamos desistir. É algo que, se a gente não tiver cuidado, a gente vai contaminando os outros irmãos. E aqui o texto diz, cuidado com isso. Na verdade, a nossa função é fortalecer os fracos, é fortalecer aqueles que estão desanimados, não é sermos pessoas que estão desanimando os outros na fé, mas nós devemos fortalecer a fé um dos outros, cuidar um dos outros, e não ser aqueles que estão contaminando o povo de Deus com essa raiz de amargura. Por meio dela, muitos sejam contaminados. Veja que começa num coração amargurado, daqui a pouco muitos estão amargurados. Como diz aí, muitos sejam contaminados. Então, cuidado. Cuidado com a apostasia, cuidado com a amargura. Se você não seguir a paz e a santificação, acaba nessas coisas. Verso 16,
ele diz também outra coisa que pode acontecer. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 17, pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, ele mostra que se a gente não buscar a paz verdadeira, a santificação em Cristo Jesus, uma vida santa, a gente vai acabar como Esaú. O que foi que Esaú fez? Ele rejeitou as promessas de Deus no momento de loucura. Ele estava com fome, ele estava cansado e de repente ele trocou com seu irmão a bênção da primogenitura, não deu valor às promessas de Deus. Ele era participante da família da aliança, que havia promessas de Deus para Abraão, Isaque, Jacó. O povo de Deus, ele desprezou tudo isso por um prato de comida. Ele estava com fome e naquela hora ele só quis saber de comer. Ele não se importou com as coisas de Deus eternas, ele olhou só para o natural. E esse texto diz que por isso ele foi impuro e profano, não respeitou as coisas de Deus, as coisas santas, ele banalizou. Ele não deu valor às coisas de Deus e não é isso que o pecado faz conosco. Às vezes, por um prazer passageiro, pessoas pecam, nós pecamos, não vou nem dizer pessoas, nós. Às vezes, por uma coisinha ali, um prazerzinho tão rápido, a gente troca a glória de Deus por aquilo. Aí ele está dizendo, cuidado que Esaú depois tentou ter a bênção e não conseguiu mais. Se arrependeu, chorou, mas não teve mais jeito. Cuidado, não brinque com as coisas de Deus, é isso. Alguns ficam sem entender, poxa, ele se arrependeu de verdade ou não se arrependeu? Talvez ele teve só remorso, talvez ele viu a besteira que fez, chorou, mas não tinha mais jeito. Então, nós devemos nos arrepender rapidamente. Em Cristo Jesus, a misericórdia para nós não devemos brincar com as coisas de Deus. Hoje é o dia de salvação, hoje é o dia de santificação, não deixemos para amanhã. Não sejamos impuros ou profanos, como foi Esaú, que não buscou a paz e que não buscou a santificação. Ele desprezou o lugar na linhagem das promessas da aliança. Não façamos isso. Ainda quero citar algumas coisas mais práticas dentro desse mesmo tema, em outras partes da Bíblia, alguns livros que eu tenho aqui, talvez eu cite. Quero continuar falando um pouco sobre algumas áreas que nós devemos ter cuidado. Eu coloquei aqui a sexualidade como uma delas. Nós devemos ter uma vida santa e é possível. Às vezes a gente dá valor demais à sexualidade errada, não é? A sexualidade é um dom de Deus e não é tudo na vida nossa, não. A gente tem que saber dominar, santificar, usufruir dela com alegria, mas com santificação. É possível ser santo, ter uma vida sexual para a glória de Deus e não viver em prazeres como tanta gente vive aí, que são cada vez é um sactel furado que nunca satisfaz. Deus não quer isso para nós. Outra área que nós devemos ter cuidado é o dinheiro. Como é difícil ser santo quando a gente está com muito dinheiro. Com muito dinheiro. Até deu vontade de rir agora. Eu disse, eu nunca estive com muito dinheiro. Mas tem quem tenha, né?
nós devemos ter cuidado quando estamos com poder em nossas mãos, que é muito fácil a gente sair da santificação. Quer provar uma pessoa de poder, né? Então, cuidado, seja santo. Se você tem poder de gerenciar, de governar, se você tem um emprego que você é líder, cuidado, seja santo ali. Saiba respeitar as pessoas que você lidera, honre, cumpra com responsabilidade o seu trabalho, para a glória de Deus, seja santo. Se você tem dinheiro também. Lá em Apocalipse 14, versos 4 e 5, vai falar sobre o povo de Deus, e ele lá faz uma comparação, foi a aula de hoje de manhã, na escola dominical, né? O povo de Deus comparado a... Eles são chamados de castos. É uma forma da Bíblia dizer, o povo de Deus é santo. O povo de Deus é um povo casto, que não vive trocando Deus por outros deuses. É uma pureza espiritual. Deus quer que nós sejamos puros em nossa espiritualidade. A Bíblia diz, eu quero citar só um versículo aqui, diz assim, veja só, em Romanos 6, versos 7 a 8, ele vai dizer que o pecado não deve mais nos dominar, porque Cristo já nos deu força para vencermos o pecado. Nenhum de nós deve dizer, eu não tenho força para vencer tal pecado. Tem sim. Porque se você buscar força em Cristo, Ele morreu para lhe dar força, para você não ser mais escravo de nenhum pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio por Ele, porque morrendo Ele... morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Veja, é apenas isso que a Bíblia quer destacar. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. Essa é a realidade espiritual. Essa é a realidade que cada um de nós deve viver. Estamos mortos para o pecado e vivos para Deus por causa de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. Também, eu ainda quero trazer outra coisa bem prática sobre santificação. Olha só, como já disse ainda há pouco, uma das áreas difíceis de nós sermos santos é quando estamos com muito dinheiro. Veja o que diz aqui, apenas uma citação do livro Guardando o Coração, adaptado por pastor Jorge Noda, do John Flavel. Veja o que diz esse irmão sobre o perigo do dinheiro na nossa vida. Nós devemos ser santos, mesmo quando estamos com prosperidade financeira. Diz assim, quando pensamos quantos cristãos ficaram muito piores depois da prosperidade, isso nos faz ficar humildes e vigilantes diante da prosperidade. Veja só, eu achei isso muito forte. Muitos cristãos ficaram piores depois que prosperaram nas finanças. Como teria sido melhor para eles se nunca tivesse conhecido a prosperidade? Quando estavam vivendo na simplicidade, como eram humildes, espirituais e celestiais, mas quando cresceram, como tudo mudou em seus corações. Assim foi com Israel. Quando estavam sofrendo no deserto, Israel era santidade ao Senhor, Jeremias 2:23. Mas quando entraram em Canaã e comeram do que havia de melhor, sua linguagem era: somos livres, jamais tornaremos a ti. Jeremias 2:31. Que mudança no povo de Deus.
Quando estavam na luta do deserto, eles diziam: santidade ao Senhor. Quando começaram a prosperar em Canaã, eles diziam: somos livres, jamais tornaremos a ti. Que rebeldia! Que rebeldia! E assim, meus irmãos, finalizando, eu quero só falar duas coisas ainda importantes, que é uma vida de santificação para os solteiros e uma vida de santificação na vida conjugal, na vida de casados. E apenas quero dizer, né, de forma bem prática, é possível ser solteiro e ser fiel a Deus. É possível ser santo. É possível se guardar para o casamento. Agora você tem que buscar forças em Deus, forças em Cristo, forças na palavra, mas a Bíblia diz que é possível. É possível ser santo. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Nunca ache que não é possível, porque o mundo diz isso para nós. Eu lembro uma vez, quando eu era solteiro e bem jovem, eu falando com uma professora de biologia. E ela era um pouco mais velha do que eu, e eu depois acabei fazendo o curso de biologia também. E a gente conversava sobre isso, né? Se era possível um jovem se guardar para o casamento. E ela dizia: não é, porque o corpo não aguenta, porque os hormônios não aguentam. Era a professora dizendo isso. E eu dizia para ela, já naquela época: pode sim, porque Deus dá força. E já faz, acho, mais de 30 anos, e eu continuo dizendo: pode sim, é possível a gente se dominar. É possível você viver uma vida santa de solteiro, esperar o casamento. E se não for casar, é possível ficar a vida inteira solteiro, bem, glorificando a Deus. Nem tudo na vida é casamento, não. A gente tem tanta coisa na vida para fazer, para estudar, para criar projetos, para se desenvolver na vida, para aprender, para conhecer. Nem tudo é casamento na vida, não, gente. Tanta coisa você pode fazer, a criação é linda, vá conhecer, vá explorar o mundo para a glória de Deus. Aí a gente, em vez de viver para a glória de Deus, a gente centraliza numa coisa só. É muito pouco. Não diminua a glória de Deus apenas na sexualidade. Há muito mais para a gente aprender. Há muito mais. E, em último lugar, a santificação na vida de casado. Não é? Deus nos santifica aos casados, muitas vezes na batalha do dia a dia, na renúncia, no amor à esposa, no cuidado dos filhos, na renúncia por amor a Cristo, amando a sua família, se afastando do pecado, honrando a família que Deus lhe deu. Busque ser santo na família, tenha uma família santa. Apesar de sermos pecadores, mas esse é o objetivo de Deus. E para finalizar mesmo, quem é melhor? São os casados ou os solteiros? Somos todos pecadores. Não significa que é mais santo ou menos santo, ou melhor estar casado ou solteiro. Não, cada um tem um dom diferente. Seja fiel aonde você está. Se você é casado, busque santificar a sua família, seus filhos. Se é solteiro, é uma bênção também ser solteiro. Então, como é que a gente consegue viver assim? Eu volto para encerrar o Salmo 8. Olhe como Davi, para quem é Deus. O Deus santo, o Deus onipotente, que privilégio. Quem é o homem? Quem é o homem para que Deus se lembre de nós? Se a gente olhar para esse Deus, a gente vai conseguir buscar a paz e a santificação. Oremos então, meus irmãos. Estamos finalizando. Os irmãos do grupo do louvor, se tiverem algum cântico, poderão cantar após a oração, podem vir aqui à frente. Vamos orar e dizer: Senhor, nós queremos a paz verdadeira. O Senhor nos deu a paz ali na cruz. Antes éramos inimigos. Através do sangue de Jesus, podemos estar bem perto de Deus, sem impedimento algum, sendo santificados.
nos entregamos a Ti, Senhor, nossa vida, arrependidos, somos Teus. E a paz de Deus guarde o nosso coração. Que possamos ter paz, Senhor, nesses dias difíceis que passamos na nossa sociedade, com a política, com enfermidades, com doenças, mas é possível ter paz. Deus controla o mundo todo. Ele nos criou, Ele domina a criação, Ele domina todo ser e podemos encontrar paz no Senhor Jesus. A santificação, Pai, Tu és santo, nós queremos buscar essa santificação. Vale a pena, vale a pena. Um dia no céu nós seremos de fato aquilo que o Senhor quer que sejamos, mas já começa aqui. E nunca troquemos, Senhor, a Tua bênção como Esaú fez. Tira de nós todo o coração amargurado pelo sofrimento da vida, pelas perseguições, que coloca a verdadeira esperança, Senhor. Cristo Jesus, a eternidade, que não possamos desistir da nossa jornada, a nossa peregrinação até o céu. E quando prosperarmos, Senhor, com dinheiro, ajuda-nos a mantermos a santificação. Ajuda os jovens aqui, a solteiros, a serem santos. Ajuda os casados também a serem santos. Até mesmo os separados, viúvos, que talvez tiveram problemas nos seus casamentos, mas que busquem uma vida santa a partir de agora. Não caiam no pecado, mas busquem uma restauração em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém.